Do ano, a Ana Maria ligou para mim e me passou dois estudos. Um eu já fiz no primeiro semestre e estou fazendo outro agora. E ela falou que ela gostaria que eu abordasse um tema, né? E ela até falou para mim que ela estaria aqui para assistir o meu estudo. Né? E o tema é a doutrina espírita e a ciência. Aí eu disse, o que eu vou falar sobre doutrina espírita e ciência? Não, estuda que eu quero assistir esse estudo. Eu falei, tá bom. Aí eu estudei, né? Esse estudo é para ela. Né? Que os nossos pensamentos, a nossa vibração ajudem a superar esse momento difícil. Né? Então, o que acontece? Né? A ciência, em todos os tempos, sempre foi combatida pelas religiões. E qual é o medo da religião? É que a ciência explique fatos que são atribuídos a Deus. Esse é o grande medo. Desde a época mais remota, são perseguidos, foram mortos, foram condenados, né, porque estavam querendo tirar, né, a divindade do nosso Pai, do nosso Criador. E a doutrina espírita, ela foi construída sobre três aspectos. O primeiro é o religioso, né? Ela nos ensina como nós nos ligamos ao Pai, né? De que forma nós fazemos essa ligação, não só ao Pai, como aqueles que estão ao nosso redor e estão sempre nos ajudando, né? Ela tem um aspecto muito forte filosófico. É como eu me comporto perante a vida, quais são as minhas responsabilidades, né? E tem um aspecto científico. Então, quando você lê a doutrina, e principalmente os livros que vieram após o codificador, eles falam de coisas que naquela época, né, principalmente André Luiz, que você não tinha a menor ideia do que estavam falando. Quando você lê Evolução em Dois Mundos, né, parece que você está lendo uma coisa, parece que você está lendo em outra língua. Você não consegue entender. Né? E com o passar, com a evolução da ciência, tudo está sendo comprovado. Então é através da ciência que ela consolida a verdade da doutrina espírita. Fatos vão sendo esclarecidos, vão sendo documentados de forma lógica, racional. E aquilo passa a ser verdade. Não porque André Luiz falou, não porque Joana de Anjos comentou, Emmanuel falou, não, porque foi documentado cientificamente. E isso é irrefutável. Nós estamos constatando isso o tempo todo. E por várias vezes a ciência busca os segredos, aquilo que é atribuído à criação. Vários fatos, você começa a pesquisar, a estudar, e sempre você vai bater num enigma e você vai perceber o momento da criação do Pai. Essa é a verdade. A ciência está demonstrando isso. Então, a ciência, na busca da verdade dela, está mostrando para nós a criação do Pai. Então, eu trouxe três aspectos. Né? Eu comecei a escrever um monte de coisa que não ia dar tempo de eu falar com vocês. Eu peguei três aspectos para comprovar a busca pela verdade da ciência e a comprovação, né, do trabalho de Deus, da construção, da criação de Deus. Então, um dos estudos mais exaustivos é a criação do universo, que isso é um enigma que até hoje as pessoas estudam de uma forma exaustiva. Então, eu já tive essa curiosidade, né? Porque eu necessito dar credibilidade à minha doutrina. Eu já falei isso para vocês, eu estou o tempo todo questionando a minha doutrina. Tá? Eu não posso fugir da responsabilidade de buscar a verdade, né? Então eu faço essas buscas. Então eu fiz, há muito tempo atrás, eu fiz um estudo da criação do universo. E eu cheguei a números absurdos.
né? Eu vou fazer um resumo só dos números. Existe o Big Bang? Claro que existe, né? Isso aí foi uma explosão que gerou todo o universo físico. Quando a gente fala universo, é aquele que nós conhecemos, tá certo? Então, já foi datado, com certeza, 13,3 a 13,9 bilhões de anos. Datado cientificamente. Esse número é real. Tá? Então, eles foram buscar um instante da explosão. O que causou a explosão? Então, olha o nível de evolução da nossa ciência. Eles constataram que a explosão aconteceu no tempo zero. Houve a explosão. Então, eles foram determinar o que aconteceu no tempo 10 a menos 43. O que significa isso? Que número significa esse? 10 a menos 43 é 0,4301. É um trilionésimo do trilionésimo do trilionésimo do trilionésimo do segundo. Não tem a menor ideia de como eles calcularam isso. Não tem essa curiosidade, não vai me acrescentar em nada. É um número, um número tão absurdo, né? Não vale a pena saber como eles chegaram nesse número. Agora, esse número é científico, tá? Então, no número 10 a menos 43 apareceram os elementos, as partículas elementares. São aquelas partículas que compõem o próton, o nêutron e os elétrons, e o fóton. Então, são os 4 principais elementos que compõem toda a matéria. 10 a menos 43. Tá? No 10 a menos 30, essa matéria elementar, que se chama quarks, começaram a montar, a construir os elementos prótons e nêutrons. Tá certo? No número 10 a menos 6, foram construídos. Aí já dá para você ver, 10 a menos 6, simples milhar. No milionésimo segundo, milionésimo segundo, né? 10 a menos 6. No milionésimo segundo, após a explosão, né? O que aconteceu? Prótons e nêutrons começaram a coexistir junto com os elétrons. Tudo misturado. E começou a se formar as moléculas. As moléculas eram só feitas de prótons e nêutrons, porque a energia era tão intensa dessa explosão que nada conseguia se juntar. Não existia força na natureza que conseguisse montar um átomo, próton, nêutron e elétron. Isso só aconteceu há 300 mil anos depois. 300 mil anos depois apareceu o primeiro átomo, que é o átomo de hidrogênio. E 560 mil anos depois apareceu a primeira estrela. E a luz, nós sabemos que é produzida pelas estrelas. 560 mil anos depois é que apareceu a luz no universo. Antes era total escuridão, não existia luz. Tá certo? Então, para essa explosão construir todo o universo, o que nós vemos, conhecemos, essa massa de matéria devia ser imensa. Né? Matematicamente, se calcula como um ponto. De um ponto gerou, mas não é um ponto que vai gerar o universo, é uma massa gigantesca. Então, toda a matéria, e essa massa tem matéria, toda a matéria está em equilíbrio. Vocês veem nos nossos dias atuais, nós já fotografamos até o buraco negro, né? que é o astro de maior dimensão. Os buracos negros pequenos têm a dimensão de 1 bilhão de vezes o tamanho do Sol. Só para vocês terem uma ideia, né, da dimensão. Então foi uma matéria gigantesca. Aí a pergunta que eles querem responder é o que causou o desequilíbrio dessa matéria gigantesca que estava no espaço para haver a explosão. Não tem explicação. Não existe explicação. Aí você encontra a presença de Deus. Ele tem esse poder de desequilibrar, simplesmente desequilibrar as forças, né, que mantém toda essa matéria em equilíbrio e acontecer a explosão.
E isso eles não chegaram ainda. E não vão chegar. Aqui está a criação. E qual é a consequência dessa criação, dessa explosão? Nós temos o universo. Então, há uns tempos atrás, o universo para nós, né, era o sistema solar, e dentro do sistema solar tinha uma galáxia, que era onde nós vivíamos, né, a Via Láctea. Aí começou a evolução da ciência, né, e constatamos que dentro da galáxia, da Via Láctea, existe bilhões de sóis. Bilhões. E mais tarde descobriram, pesquisando, né, que eles chamam do fundo do universo, muito mais além do que a gente possa imaginar, que existe bilhões de galáxias. Então é bilhões de bilhões de bilhões de sóis. Tudo em perfeito movimento. São 4 forças apenas que regem todo o movimento do universo. 4 forças. 4, apenas 4. E mantém todo esse universo em perfeito equilíbrio. Que mente pode ter projetado tanta perfeição? Aí você começa, você não está discutindo se foi Deus, está discutindo a perfeição de Deus. Não é verdade? E aí você está o tempo todo vendo Deus. Por mais que você tenha tecnologia para estudar, quanto mais você estuda, mais você identifica a perfeição de Deus. E aí a ciência chega e sempre coloca, né, assuntos que fazem nós refletirmos a nossa doutrina. Então, toda a matéria tem vida. Toda a matéria nasce, se modifica e se transforma, que a matéria não morre, ela se transforma, deixa de existir, né? Então o nosso Sol, ele tem 4,5 bilhões de anos. Aonde formamos o Sol? É numa nebulosa. O que é uma nebulosa? É uma poeira que tem no universo, uma poeira de matéria. Agora bilhões de quilômetros de poeira. Bilhões de quilômetros de poeira. Negócio. Agora, o que causa, de repente, a unificação dessa poeira toda para formar os sistemas solares? Se o universo tem 13,3 bilhões, por que só agora, 4,5... Olha que eu estou falando em bilhões, tá? Só falo em bilhões. 4,5 bilhões de anos apareceu o sistema solar, que não existia, era uma nebulosa. E o telescópio Hubble está cansado de mandar fotografias de nebulosas. O que são essas nebulosas que nós vemos, umas fotografias lindas, é uma poeira toda colorida? O que é aquilo? É o berçário de uma nova galáxia, do novo sistema solar. Está lá a poeira, de repente ela começa a se movimentar, começa a se agrupar. Como é que acontece isso? Para manipular toda essa matéria, só uma força mental, um pensamento muito superior. Só o Pai que pode fazer isso. E Ele cria para nós esses sistemas. Para quê? Para nos atender às nossas necessidades como espírito. E tudo tem tempo. O nosso sistema solar tem tempo. A nossa vida aqui na Terra tem tempo. Aí a gente fica preocupado, mas a vida aqui na Terra tem tempo? Tem. Tá? Quem dá estabilidade ao planeta Terra, ele tem um tempo, a forma de girar, o movimento, ele não se movimenta de qualquer forma, ele é todo, né, regular. E isso é fundamental para a vida nossa, da natureza, é a Lua. Tá certo? E um detalhe importante, né, os americanos já quando eles colocaram uma cápsula na Lua, né, eles conseguiram medir a distância exata da Lua à Terra. E a cada ano, a Lua se afasta 1,5 metro da Terra. E aí você vai lá no... Ai, meu Deus do céu. Esqueci o nome do livro. Daqui a pouco eu lembro. De Emmanuel.
Caramba, não podia esquecer esse... Hã? A Gênesis? Não, não é da Gênesis. De Emmanuel. Não, daqui a pouco eu lembro. Emmanuel fala, né, que no início dos tempos, quando ele fala de capela, os capelinos, caramba, esqueci o nome do livro. Não, Exilados de Capela, não, é de Emmanuel. Bom, desculpe, falha de memória. Tá? Ele falou que no início a Terra estava tão próxima da Lua que o dia tinha 4 horas. À medida que ele foi afastando, vai aumentando o nosso dia, vai diminuindo a rotação da Terra. Vai chegar no momento, tá certo, que a Terra vai estar tão distante da Lua que ela vai se... A Caminho da Luz. Obrigado. Todo mundo lê isso, eu já li 200 vezes esse livro. É meu livro de cabeceira, eu esqueci o título. A Caminho da Luz, mano. Vai chegar um ponto que ela vai se afastar. No dia que ela se afastar, acaba a vida na Terra. A vida, toda a vida, a natureza acaba. Tá certo? Aí vai acabar, e aí quando que vai acontecer isso? Daqui a milhões de anos. Vai acabar. Tá? Nós vamos ficar exatamente igual a Marte. Esqueleto, igual a Marte. Exatamente igual a Marte. Nós já temos um modelo de como é que nós vamos ser. Agora, aí eu falo, está contradizendo a doutrina espírita em alguma coisa, em algum aspecto? Imagine o seguinte, daqui a milhões de anos, todos nós já vamos estar num processo evolutivo que nós não vamos mais precisar reencarnar. Para que... Entendeu? Nós estamos só no plano espiritual. Como né? Nós sabemos que existe vida em Marte. O algum ainda descer para o submundo com meus animais. Aí as pessoas ficam achando que está debaixo da Terra. Não, está no plano espiritual de Marte. Eles lá, o processo deles evolutivo é muito mais avançado que o nosso, está todo mundo no plano espiritual, não precisam mais encarnar. Não há necessidade de ter vida. Vai chegar esse ponto que não vai precisar mais de vida. Tá certo? E aí vai morrer toda, né, a natureza. Tudo que tem vida deixa de existir. Tá todo mundo no plano espiritual, graças a Deus. Todos nós vamos chegar lá. Todos nós juntos. Né? Porque o Emmanuel sempre fala, né? Nós vamos evoluir juntos, não separados. Todo mundo vai estar lá. E aí eles falam que o Sol tem 4,5 bilhões de anos. Ele está na metade do tempo de vida dele. Daqui a 4,5 bilhões de anos, antes dele se transformar numa estrela anã, consumir todo o combustível nuclear que gera luz para nós e calor, tá certo? Ele vai se expandir. E vai chegar um ponto que ele vai incinerar a Terra. Ele vai ficar maior do que a distância do Sol à Terra. Vai deixar de existir o planeta Terra há 4,5 bilhões de anos. Se há 4,5 bilhões de anos a gente ainda precisar estar no plano espiritual, dá um tiro, né, no teu perispírito. Não é verdade? No teu perispírito, pelo amor de Deus. Nós já não necessitamos mais estar nesse planeta, porque já esgotou todo o aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo, né? A matéria nos fornece oportunidade de aprendizado. Vamos estar em outro lugar. Ele perdeu a serventia para o homem e deixa. Se transforma em outra coisa. Então tudo tem vida, né? E cada sistema, cada sol tem a sua vida, tem os seus habitantes, né? E para piorar mais a nossa preocupação, né? Tudo se movimenta, né? E nós vamos entrar em choque. A Via Láctea vai entrar em choque com a Via Láctea de Andrômeda. Vão se chocar as duas e vai tudo evaporar daqui a trilhões de anos. Então, daqui a trilhões de anos, com certeza, todos os habitantes, né, da Via Láctea já esgotaram os seus recursos e vão buscar outros caminhos. Aí a ciência começa a descobrir essas coisas. Isso tudo é científico, são dados científicos. Começa a discutir isso tudo. Isso tudo se casa perfeitamente com os ensinamentos que os Espíritos trazem para nós. Tudo é lógico. Fica preocupado. Quando você fala em tempo, você fala em bilhões ou milhões. Eu falei do macro. Agora eu vou falar do micro. Tá certo? Somos nós. Tá? Nós somos compostos de 3 corpos. Né? Corpo físico,
o duplo etérico, que é uma energia que envolve cada célula e ela tem uma função específica. O perispírito, que é o nosso verdadeiro corpo, e nós. O nosso perispírito é ligado ao nosso corpo físico. Célula a célula. Cada célula tem uma ligação no perispírito e é comandada por nós. Cada célula tem uma função, executa um trabalho. E quantas células nós temos no corpo humano? Aproximadamente 1 trilhão de células. Nós somos formados de célula. Tudo é célula em nós. Nós somos formados de células. Nós temos quase 1 trilhão de células. E nós, espíritos, somos capazes de comandar 1 trilhão de células. E de forma inconsciente, que eu não estou aqui pensando na minha célula lá do dedão do pé, o que vai acontecer com ela. Não, isso é instintivo, é automático, é o automatismo. A gente faz isso naturalmente. Claro que eu preciso ter cuidados. Cuidados com meu corpo físico, tornar cada célula minha saudável. Eu tenho que cuidar do meu duplo etérico, que é o meu fluido vital. Tenho que me alimentar bem, tenho que absorver energia, tá certo? Hoje, agora, vocês vão tomar passe, depois do estudo, vão tomar o quê? O que nós, médicos, vamos fornecer para vocês? Fluido vital. É fundamental. E ele serve para amortecer, né, todas as vibrações vindas do perispírito, que tem uma intensidade muito maior do que as vibrações do nosso corpo físico. Então eu preciso fundamentalmente de um amortecedor, e ele faz essa função. Quando não tem o perispírito, se não existisse o fluido vital, né, os impulsos provenientes de nós, espíritos, que passando pelo perispírito, que é amortecido, diminui de intensidade, ia destruir a nossa célula. Então é fundamental eu ter o quê? Todas as minhas células serem revestidas por fluido vital. Trilhões de células. Isso tudo tem que estar presente para eu estar saudável. E aí o que acontece? O meu corpo, agora como dentro desse espaço físico que vocês estão vendo aqui, dentro desse espaço físico, convive 3 corpos. Físico, o duplo etérico, que é energia física do nosso mundo físico, e o perispírito, que é a energia do plano espiritual, que não é desse plano, é do plano astral, plano espiritual. Como é que esses 3 convivem dentro de um espaço físico único? E isso sempre foi a nossa pergunta. Como é que acontece isso? A gente descobre que existe, quando o óvulo feminino é fertilizado, no início do processo, tá certo? Você cria, no início, você cria 3 tecidos, 3 peles, que eles chamam de tecido embrionário. E esse tecido embrionário, ele vai dar origem a todos os nossos corpos. Tá certo? Todos os nossos órgãos do corpo humano é formado por ou 1, ou 2, ou 3, ou uma mistura desses tecidos. Mas são 3. Então, quem são esses 3? O primeiro se chama ectoderma. E ele é responsável pela construção do sistema nervoso. Tá? Só segura aqui. São 3 folhinhas. Como é que forma de uma folha de tecido? Como é que forma um órgão? Tá? É simplesmente enrolando. Você enrola, né? Você enrola aquela pele, tá certo? Você enrola aquela pele
e ela é o primeiro passo para a construção de um órgão. Tá? Então, o ectoderme é o sistema nervoso, por onde andam as nossas energias perispirituais. Elas circulam pelo nosso corpo, mas circulam livremente? Não, ela tem um caminho próprio. Ela circula pelo sistema nervoso. É por ali que passa todas as nossas energias espirituais, que vão chegar próximo da célula. Para penetrar na célula, tem que passar pelo envoltório da célula, que é o fluido vital, que vai amortecer a sua intensidade, para ela poder ser captada. E aí ela coordena o trabalho da célula, ela faz todo o processo de reprodução da célula. Tá? E todo o trabalho da célula é comandado por mim, espírito. Tá certo? E aí você percebe que a ciência observou que então são trilhões de ramificações no nosso sistema nervoso, porque nós temos trilhões de células e cada ramo cada comando chega a cada célula, eu tenho trilhões de ramificações. Aí eles observaram o seguinte, que tem algumas ramificações que eles recebem um lipídio, uma gordura, é mielina o nome da gordura. Essa gordura é isolante, ela serve como isolante. Para que eu quero isolar um feixe nervoso? O que vai passar por esse feixe nervoso que eu preciso de um lipídio para isolar? A gordura isola, é um isolante elétrico, tá certo? Passa por ali com certeza as energias do perispírito. Eu preciso de uma proteção para o corpo físico. E tem outras ramificações que não tem a mielina, se chama ameliniana. Amelina, A de negação, não tem. Por quê? Porque nós temos nossos receptores. Tudo que acontece no meio ambiente que nos atinge, nós percebemos. Tá? Estou apertando aqui, botei o dedo aqui, o Luiz está sentindo uma pressão. Tem receptor que está dando uma informação para o Luiz que tem alguma coisa pressionando o braço dele. Eu estou vendo vocês, tem algum estímulo chegando na minha retina, que tem vários receptores que vão formar uma imagem no meu cérebro. Cheiro, paladar, né? E a gente sempre fala que são 5 sentidos, e a ciência já comprovou que não são 5, são 21, e você pode até levar mais do que isso. Mas aí é uma subdivisão da subdivisão. Quando eu vejo vocês, eu vejo a intensidade luminosa. Então existe um receptor que mede a intensidade. Mas eu vejo a intensidade e vejo a cor. Isso é um outro receptor. Aí eles dão nomes diferentes. A gente reúne tudo como visão. Eu coloco alguma coisa na boca, eu sinto doce e salgado, eu sinto ácido e básico, eu sinto quente e frio. Tudo que você sente são receptores, está tudo aqui na minha língua. E aí na parte da frente da língua tem alguns receptores, na parte de trás tem outros, né? Dependendo da região você tem as sensações. Tudo são receptores. E isso aí é formado é a captação do estímulo. Baixa, como o nosso corpo, baixa intensidade energética. Eu preciso do lipídio para proteger? Não. Então é aquela que não tem um lipídio. É o retorno dos estímulos para o meu cérebro. Tá? Isso é ciência. Só que você pega o que a ciência fala e traduz para os nossos conceitos. Se você chegar para um médico e falar em duplo etérico, em perispírito e corpo físico, ele vai estar... não entende nada. É a mesma coisa. Eu perdi a minha visão num processo parecido com o Luiz. E eu estou fazendo há 1 ano e meio, estou fazendo tratamento espiritual. E toda vez que eu vou no oftalmologista, fica rindo de mim. Você continua com o teu tratamento? Continuo.
Para quê? Você está gastando o teu tempo, seja mais útil, vai aproveitar a vida. Não tenho a menor ideia do que... E cada vez eu estou enxergando um pouquinho menos. Um pouquinho menos, não, um pouquinho mais. E esse tratamento magnético dura 3, 4 anos. Vou lá, espero, vou lá, faço o meu tratamento. As coisas são lentas. E aí você vê como nós funcionamos. Aí aquilo que Kardec falava, do duplo etérito, do perispírito, do corpo físico, do espírito, tudo, isso tudo torna realidade com a ciência. Eles falam, são 3. Tá? O outro é o mesoderme. Mesoderme é todo o aparelho circulatório. Aí você, no início, você faz aquele rolinho, tá? Ele pega aquele tecido, você enrola, e o passo seguinte ele fazia uma dobra. No meio do rolinho, ele faz um nó, ele dá um nó. O nó é o coração. Então, no início da construção do sistema circulatório, é o coração. Você constrói o coração e dali você constrói tudo. E é pelo sangue que circula o fluido vital. Toda célula é alimentada pelo sangue. Os nossos nutrientes circulam pelo sangue para chegar na célula. Só 5 minutos? Tá, estou acabando. Tá certo? É isso. Aí você vê a complexidade, eu estou falando de trilhões, eu comando isso tudo, e vocês percebem quando vocês têm um aborrecimento, você tem um trauma muito grande, logo depois você fica doente. Todo mundo aparece com isso. Por quê? Você concentrou todo o teu poder mental num assunto, esqueceu do resto que você não tem consciência. Ninguém tem consciência disso. Mas você tirou energias daquilo que é automatizado para um objetivo que é a tua preocupação, a sua dor, o seu sofrimento, qualquer coisa que aconteceu na tua vida. Aí fica doente. Por que você fica doente? Agora vocês sabem, porque você está tirando energias para onde deveria ser canalizado para a organização e manutenção do nosso corpo. E por último, o Luiz já falou que eu só tenho mais 5 minutos, eu sempre tive um questionamento, tá? Eu, espírito, com o meu perispírito, tudo funciona no meu corpo, verdadeiro corpo, no meu perispírito, por impulso eletromagnético. Tudo é impulso. O nosso pensamento é um impulso eletromagnético. Tudo é um impulso eletromagnético. Tá certo? Aí quando você vai para o corpo físico, esquece tudo, só o corpo físico. Tudo que funciona no nosso corpo físico é impulso bioquímico. É tudo através de química. Processos químicos que geram energia. Aí eu pergunto para vocês, como dois corpos importantíssimos para mim espírito, funcionam com impulsos diferentes? Eu sempre fiz esse questionamento, até em função da minha origem, eu sou engenheiro eletrônico. Como é que pode uma coisa diferente se comunicar? Aí existe uma glândula do tamanho de uma noz, pequenininha, que agora todo mundo conhece, todo mundo fala, que é a pineal. E até há uns anos atrás, a medicina não tinha a menor ideia do que servia, para que servia a pineal. Quem começou a pesquisar isso foi o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Aí ele abriu, fez tomografia e verificou, entre outras coisas, o que tinha dentro da glândula era areia. Então nós temos uma glândula que tem areia dentro. Você olha, é areia. Só que não é areia, são cristais. Tá rindo o quê, meu filho? São cristais. Mãe da cabeça, areia, mãe de manjar. São cristais. Tá? São cristais. E qual é a função do cristal? Ele tem a função transformadora. O cristal do toca-disco, ele transforma impulso mecânico em impulso eletromagnético. O que é a apatita? O nome do cristal é apatita. O que ela transforma? Impulso bioquímico em impulso eletroquímico. Como é que eu me comunico com
todos os impulsos gerados pelo meu corpo, como é que chega ao meu perispírito, que é enviado ao meu espírito, a mim, espírito, através da apatita, por um cristal que existe dentro de nós. E aí, claro, nos comunicamos através dele. Tudo passa por uma glândula pequenininha. Bilhões de informações passam por uma glândula. E nós nos comunicamos. Recebo estímulos, eu gero estímulos para o meu corpo físico, que passa por essa glândula, e o meu corpo físico gera, né, estímulos que vão para mim, espírito. Olha a perfeição. E graças à ciência, essas perguntas estão sendo respondidas. Graças à ciência, né, nós temos certeza hoje, né, espero que eu tenha transmitido essa certeza para vocês, que 3 corpos distintos, né, circulam, convivem, trocam informações dentro desse espaço físico, que somos nós, encarnados. E quem poderia fazer isso? Quem poderia construir isso? Não Deus. Essa capacidade, essa complexidade que é o nosso corpo físico, o nosso duplo etérico, o nosso perispírito e nós, espírito. Que nós somos criação de Deus, então nós somos um pedacinho da centelha dele. Né? E não temos a menor ideia dessa capacidade que nós temos. Começamos a dimensionar isso quando nós analisamos como funciona o nosso corpo, e quem comanda esse corpo somos nós. Tá? Era isso que eu queria falar para você. Obrigado.